19 de julho é o Dia Nacional do Futebol, uma data criada em 1976 pela Confederação Brasileira do Desporto. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido por Charles Miller, um jovem filho de ingleses que, após estudar na Inglaterra, trouxe para o país um par de bolas e um livro com as regras do jogo. Valdir Braz, comandante da equipe esportiva Bola na Rede, contou para o nosso departamento de jornalismo o que esta data lhe representa. Eu não sei o que seria de mim, por exemplo, sem o futebol, certo? Sem nenhum tipo de exagero, mas o futebol para mim é uma coisa marcante na vida do cidadão. E principalmente para mim, que gosto desde criança, né, o meu primeiro presente que eu ganhei foi uma bola de futebol, que eu pedi para o meu pai. E então eu continuo amando o futebol. O futebol para mim ele faz parte do meu dia a dia, do meu convívio. Então eu não tenho assim palavras com que, digamos, interpretar o que seria, por exemplo, para mim, particularmente, sem o futebol. Lógico, sem nenhum tipo de exagero, né? Mas eu gosto muito, vivo o futebol, trabalho no futebol, dependo do futebol, entende? Então, para mim, não tem assim como traduzir o que seria para mim, particularmente, sem o futebol, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. A torcida pelo time do coração ou pela seleção brasileira envolve uma mistura de sentimentos. Com o tempo, o esporte ganhou a preferência dos brasileiros, levando-nos a ser conhecidos como o país do futebol. O Brasil, para mim, foi já o país do futebol. Eles conseguiram, os homens, as pessoas, o ser humano, conseguiu destruir essa coisa, na minha interpretação, que é esse encanto do futebol. O futebol hoje, é aquele futebol alegre, aquele futebol moleque. O futebol hoje ele se transformou num verdadeiro comércio, num verdadeiro interesse das pessoas, do ser humano. E eles conseguiram denigrir a palavra esporte e futebol com os interesses pessoais, que eles conseguem fazer com que o futebol perca seu encanto. Mas eles perdem o encanto fora de campo. Mas dentro de campo, o futebol, o brasileiro ainda continua comandando o futebol. Para mim, o futebol alegre, o futebol moleque, o maior futebol do mundo é aqui ainda no Brasil. Foi aqui que nasceu o rei do futebol, Pelé, e a magia do jogo bonito, com jogadores como Garrincha. Décadas depois, veio a Rainha Marta, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. O futebol brasileiro já foi palco de muitos momentos marcantes em sua história. E o Valdir Braz nos conta brevemente algo que o marcou durante a sua atuação na área esportiva. Eu estou já com 66 anos e a minha vida ela faz parte do esporte, né? E eu procuro ser uma grande referência, eu procuro ser uma pessoa que representa o futebol, né, principalmente na área esportiva, para podermos transformar isso em uma alegria. Aqui nós estamos vivendo esse momento tão gostoso aqui em Paranaguá, que é o acesso do Rio Branco, né, no último sábado, e a gente sai na rua, né, o reconhecimento do trabalho da equipe Bola na Rede, o meu trabalho, o trabalho de toda a equipe, da Rádio Ilha do Mel, né, que nos concede, nos dá essa condição, porque nós sem emissora não somos nada. Eu, com o Valdir Braz, com o microfone da Rádio Ilha do Mel é um. O Valdir Braz sem o microfone da Rádio Ilha do Mel é outro, entende? Então é um conjunto de coisas. E nós só conseguimos fazer isso porque nós temos uma grande rádio, nós temos um grande comando, entende? E uma visibilidade muito grande. Então hoje o Rio Branco conseguiu acesso, né? E eu estou muito feliz por isso. Agora, a minha frustração não pode ser diferente do ano de 2014, no qual nós perdemos uma Copa do Mundo aqui no Brasil, certo? E levamos uma goleada sonora, inesquecível, que manchou a história desse país pentacampeão do mundo.
Neste Dia Nacional do Futebol, celebramos não apenas os grandes momentos e ícones que marcaram nossa história, mas também a paixão que une milhões de brasileiros em torno de um esporte que é muito mais do que um jogo. Em cada partida, cada gol e cada defesa, sentimos a vibração e a emoção que fazem do futebol uma parte essencial da nossa cultura. Viva o futebol brasileiro! Rede Notícias. A notícia como ela é.